Esse episódio é um oferecimento dos apoiadores do Refil. Seja um apoiador e mande na gente. apoia.se/portalrefil. E tem o Patreon também. Meu amor, você desperta meu lado pagão. Só de me tocar fico mole feito macarrão. Se fosse prefeito de cidadezinha do interior brasileiro, pagava R$15 pra família e a família deixava ele casar. Tarado é toda pessoa normal pega em flagrante. É pedofilia que chama. Eu podia dizer outra frase do Nelson Rodrigues, mas eu não vou dizer. Não. Olha, eu já tô suando. Sim, estamos de volta com mais um Que Isso Assim. Dessa vez não tem alegria, não tem felicidade, porque hoje é só terror, pânico, tristeza e dedo no cu e gritaria. Menos dedo no cu e mais gritaria, né, Becozitos? É isso aí. Vamos hoje falar sobre um filme novo de 1962. Isso, porque em por que preto não? e branco, 2 horas e lá vai pedrada de filme, que Isso. se você quiser pode assistir em 1h30. Que não perde nada. Mas a grande questão é que é um filme polêmico, né? Um filme polêmico de uma obra polêmica. De um diretor nada polêmico. De um diretor que sempre polêmico, né? Desde sempre. Mas, enfim, hoje vamos falar sobre Lolita. Nossa senhora, chega deu uma azia, chega deu um, né? Chega deu um revertério. Eu não vou dizer por que vamos falar desse filme, porque quem escolheu foi o Baconzitos. Na verdade, eu fui influenciado por ouvintes que pediram e aí a gente foi. Ah, teve pedido? Trabalhamos com nomes. Deixa eu quero nomes. Pedido não, Trabalhamos com nomes. Eu quero saber com que eu ando me relacionando. Queremos nomes. Olha aí, hein? Ué, André, a gente não precisa nem sair desse círculo aqui pra ver que a coisa não é assim, grandes coisas. Hein? Olha, calma. Como eu disse lá na abertura, tarado é toda pessoa normal, pega em flagrante. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. PN, empreendedor. Pronto, quem ouviu, sabe o que eu tô falando, agora tá se ligando. A gente tem uma pessoa que deveria estar nesse podcast, mas a gente nem convidou pra não dar merda. Ah, não tem problema, eu faço as vezes dele. Vambora. Eita, nossa Tamo senhora. aqui. Meu Deus do céu. É isso, hoje nós vamos falar sobre esse filme. Eu sou o Brunão, estou aqui com o Baconzitos. Oi, tudo bem, como vai? E também, diretamente lá da sua masmorra com seus chicotes e adereços BDSM, nosso querido Plínio Perru. Opa! E diretamente do Livros em Cartaz, André. Com medo agora. A gente tá rindo, mas é de nervoso, gente. É de nervoso. Mas assim. Eu tô tranquilo, gente. Eu vou pegar uma dose, porque não é possível. Eu não tô nervoso nesse programa. Mas a André veio porque tem o conhecimento da parte da literatura, né? Exatamente. Que o filme é baseado num livro muito famoso de um autor reconhecidíssimo, né? Que é Vladimir Nabokov. É Nabokov ou Nabokov? Se a gente for pro russo, é Vladimir Nabokov. Né? Mas, como estamos aqui brasileirando tudo, é Vladimir Nabokov. Isso. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Tá? E tá isso. tudo certo. Então tá? É isso, nós vamos falar sobre a loucura desse filme. O filme é de Stanley Kubrick, já começa, né? Já tá daquele jeito. 1962, falando de pedofilia. É isso. Então, vamos nessa. Que Deus nos ajude, que o Spotify não nos censure. E vai, monjinha. Meu Deus. É isso assim, programa do Refil. Quem pode resumir essa obra aí? Que né? Bacana. É muito simples. Vai lá, Plínio. Faz a sua. É o seguinte, um professor de faculdade que não sabia onde estava se metendo, foi pra uma cidade pequena, os amigos indicaram, olha, no verão tem uns barracos bacana.
encontra uma solteira encalhada desesperada que tem uma filha menor de idade que cara de cu e narcisista. Aí esse maluco resolve ficar na casa dessa mulher porque ela prometeu pra ela uns bolinhos lá gostoso. Diz ele, na verdade, ele gostou da filha dela, que tem cara de cu e é muito narcisista. E aí, numa festa, aí vai rolando, para lá, ele fica ali, aí rola um interesse ali, aparentemente mútuo, mas ela, né, claramente, estou falando a versão do filme, tá? Ela quem? A véia? A Lolita. Tá. Não, a véia eu já falei, a véia encalhada, desesperada, o polenguinho criando na cabeça, viu um homem, já jogou logo em cima. Ai, o seu abraço me deixa louca. A véia tá batendo no fundo a lata, véia, coitada. Não, e ela mesmo já dá sinal no começo da conversa que teve um outro cara que apareceu lá, ela já pulou em cima, feito uma perereca fugindo do brejo. O professor foi dar a palestra, na hora que ela viu o professor no baile, ela já falou, ai, professor. A mulher do cara ficou de costa de tão obsceno que foi a tentativa da mulher de chegar perto. Ela não tava desesperada, ela tava só o puro estrado do pânico. Subindo pelas paredes, velho. Sentia aquela cutucada lá em cima. Mas ela tem uma menina, ela é uma filha, né? Criado que, sei lá, o pai morreu, teve uns problemas de saúde, ela morreu. Que agora eu já tô começando a suspeitar, mas enfim, vamos pra frente. Aí, eu conheci esse professor. Ela tinha uma história de um professor aí na cidade, aí, que era um cineasta. Era um cara que ele mandava muito no rolê do cinema, tinha vários episódios e parará. E ele foi dar uma palestra na escola, na faculdade, não sei lá, na cidade. E a mãe dessa menina ficou maluca. E aparentemente ele conheceu Lolita ali. Lolita é essa menina narcisista com cara de cu. E aí, que faz um chamego. Aí o professor, quando conhece, fica maluco. Ele fica assim, meu Deus do céu, que bela moçoila. Mas a mãe engalfinha primeiro. Ele descobre, bom, se eu comer a véia, eu fico perto da menina. E foi o que aconteceu. É isso. Aconteceu. E aí, pá, não sei o que. Aí bota a mãe, puta saralha com essa história de, ai, minha filha é muito legal, vocês estão muito legal. Manda a filha primeiro pra um acampamento na casa do cacete. Aí do acampamento resolve, vou botar num colégio interno. O cara fica maluco e fala, não, peraí, não, porque... E ele dá uns gratinados na véia olhando pra foto da menina, assim. Só fala, pô, saudade da minha menina. Mas assim, só curiando a foto mesmo, porque a menina mesmo já tinha ido pra casa do cacete, lá não sei aonde, e eu não vou nem contar esse spoiler. Mas assim, ela tava de olho no outro bastão. Aí, beleza, rola esse negócio. Acontece que quando ele fica chateado lá, porque não vai mandar lá pra escola interna, que não sei o que, a mãe fica puta, vai lá, olha o diário do cara, descobre que o cara tava escrevendo uns pensamentos, né, uns pensamentos que não vou nem dizer obsceno. Torto. Tortaço, não tava reto, pra caralho. Não tava reto, não. Pra caralho, não, que ela não leu os bagulho pesado. O que ela leu ali... Só deu pra ler, só deu até a terceira página, né? Então, o que ela leu ali... Não, porque aparece ele também narrando. Mas o que ele narrou e o que ele leu é torto. Mas não era nada de pior, era o cineasta que ele fala. Bom, vamos pra frente. Aí, pá, não sei o que, vai, não sei o que. A mulher viu aquilo e falou, seu escroto, você sai da minha casa, eu vou embora, e que cococó. Aí a mulher sai correndo na chuva, devia estar torrencial, porque não viu porra nenhuma, a véia atropelada. Mas tem o plano que ele ia matar ela, né? Mas, enfim. Ele tava pensando em matar ela e ela vai lá e se joga na frente do carro. Pensamento intrusivo. Quem nunca teve? Não, mas peraí, não era premeditado ali. Ele tava premeditado. Não teve premeditação, não. Ele parou e pensou, se eu fizesse... Aí ele volta. Ele mesmo volta e fala... besteira. E bota o negócio no canto e fala, não, isso aqui eu tô ficando maluco, olha o que eu tô fazendo da minha vida, olha onde eu tô me metendo. Aí recebe uma ligação, fala, não, sua mulher foi atropelada. Eu falo, não é possível, minha mulher tá lá em cima no banheiro agora. Eu falo, não tá não, ela tá aqui debaixo de um carro. Aí fala, não tá não, rapaz. Aí vai lá e descobre que a mulher não tá no banheiro e realmente tá debaixo de um carro. E aí começa ali vamos fugir pro México, não vamos fugir pro México, aí vai pro caralho, aí vai pro caralho. Aí vai pro caralho. Literalmente. Todos os empecilhos que ele tinha acabaram. Foram embora. Isso. Mas... ele não contava com a astúcia do Peter Sellers. Exato. E dela também. E dela. E aí entra um ponto aqui pra mim, que eu já vou jogar essa bomba no começo da conversa. Terminei o resumo. Pra mim, ele não comeu. Pelo menos no filme. No livro, filme, no livro. Então, aí agora vamos para a parte literária.
Vai lá. Ai, eu preciso primeiro falar que... Fala do autor primeiro. Vamos falar do autor, que eu acho que é importante. Antes de falar do autor, inclusive, eu tenho que dizer que Lolita foi um livro que eu levei 10 anos para ler. Eita. Assim, eu lia e parava. Porque eu não conseguia avançar na leitura de Lolita. Ele é um livro extremamente... muito bem escrito. Assim, o Nabokov, ele tem um domínio da linguagem como poucos têm. Mas a temática, talvez por conta do gênero, né, tenha me feito parar inúmeras vezes a leitura. Bom, quem é o tal do seu Vladimir, né? Seu Vladimir, ele era russo com muito dinheiro, então ele foi educado em casa. O pai dele, antes da Revolução Russa, foi ministro, enfim, era muito rico, assim, muito rico. E aí, conforme foi vindo a Revolução, eles fugiram da Rússia para Crimeia. Aí da Crimeia eles foram para Londres. Aí em Londres ele faz faculdade, ele vai fazer Cambridge, né? De lá ele sai, vai para Berlim. De Berlim eles vão para Paris. E assim, sempre essa família muito bem relacionada. Então eles saíram de lá todos com dinheiro. Eles não saíram de lá normalmente como as pessoas saem de guerra, que saem sem nada. Não. Eles tinham casas em outros lugares, eles tinham bens em outros lugares. Então ele teve como se sustentar ali bem e manter a vida que ele tinha, né, mesmo nesses lugares. Quando ele chega em Paris, né, que ele sai de Berlim e vai para Paris, ele se casa, e aí ele sai de Paris já na Segunda Guerra, né, ele sai de Paris porque a mulher dele era judia. Então aí sim ele vai para os Estados Unidos. Ele tem muitos livros, ele é muito, muito festejado na academia pelos textos teóricos dele. Ele tem textos maravilhosos a respeito de Gogol, por exemplo, que é um grande autor russo, que para mim é um dos melhores, assim, não russo, mas os melhores de todos, assim. Eu sou muito fã do Gogol, acho que é um dos melhores autores literários que já esteve por aí, né? E ele tem vários textos muito baseados na vida do Gogol. E aí ele chega nos Estados Unidos, tanto que Lolita, ele não é considerado um livro russo, mas também não é considerado um livro americano, porque quando ele vai publicar Lolita, nos Estados Unidos eles não querem publicar, porque eles falam que é um livro extremamente deturpado, que é um livro pornográfico. E aí que vem a genialidade do Nabokov. Não tem pornografia aqui. Em nenhum momento que você vai ler o livro, você não vai ver uma linha de nada pornográfico aqui. Então, assim, ele é um livro até pudico. Tem trecho aí. Por exemplo, vai lá. Eu vou pegar um trecho de uma parte que... E aí, eu só vou entrar um pouquinho no texto, em como que ele foi feito, que eu acho que vale a pena. Vai. Por favor. Quando a gente pega o livro para ler, o prefácio, ele traz, na verdade, a história de um sujeito. Então tem um médico que tá falando pra gente assim, olha, é um médico, claro, ficcional, né? Ele fala assim, olha, um amigo meu, o cliente dele, um advogado, o cliente dele morreu dentro da cadeia. E esse cliente dele acabou deixando um livro de memórias que é praticamente uma peça de defesa dele a respeito do que aconteceu com ele por ele estar preso. E aí eu quero publicar isso daqui, por quê? Porque eu acho que, assim, ele tem uma qualidade linguística excelente e vai me ajudar a entender a psique desse enfermo. Então, o que ele já coloca aqui pra gente? Que a gente vai ler um texto em primeira pessoa, a partir de agora. Narrador em primeira pessoa é sempre um narrador que a gente não
pode confiar, porque esse narrador ele vai sempre contar a história dele pelo ângulo, né, pela parte que lhe toca, então pela forma como ele entende essa história. Então ele é um narrador não confiável, e para além disso, mesmo sendo esse narrador não confiável, ele começa a nos dar pistas de que ele é uma pessoa, ele é um predador sexual de fato. E ele é um predador sexual específico, ele é um predador sexual de meninas entre 12 e 14 anos. E aí o que ele faz? Ele começa, por ele ser um homem extremamente inteligente e escrever, e se valer muito bem da pena, né, se valer muito bem da escrita, ele começa a querer justificar. E dependendo de quem estiver lendo, essas justificativas vão... podem colar. Podem colar, exatamente. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar a frase, que é o comecinho do romance, só para vocês entenderem como ele fala de Lolita, tá? Lolita, luz da minha vida, fogo da minha carne, minha alma, meu pecado. Lolita. A ponta da língua toca em 3 pontos consecutivos do palato para encontrar ao 3 nos dentes. Lolita. Ela era Lô, apenas Lô. Pela manhã, 1,45 m de altura e um pé de meia só. Era Lola de calças compridas, era Dolly na escola, Dolores na linha pontilhada, mas nos meus braços sempre foi Lolita. Então, assim, a única pessoa que chamava de Lolita era ele. Ela era Lô, ela sempre foi Lô. O livro inteiro a mãe dela chama de Lô. Lolita é pra ele. Eu acho engraçado também que existem algumas coisas na formação do personagem que meio que excluem ele do âmbito americano, né? Primeiro, ele é um estrangeiro, né? Ele é um francês que vem para os Estados Unidos. Então, esse deturpado, pervertido e tal, não sei o que, ele não pertence a gente. Já é um risco no chão para dizer, ó, ele tá fora do nosso... O que o Nabokov fala no pós-fácil do livro? Ele fala o seguinte, ele fala, tem 2 formas de ler o livro, né? O Humbert, ou enfim, como queiram chamar, ele é Europa e Lolita é América. Então, você tá trazendo essa Europa para dominar a América. E tem gente que vai ler como essa Europa decadente sendo seduzida por essa América fútil e tudo mais. Então ele faz essa leitura no pós-fácil. E o que ele diz é, isso aqui não é um conto de fadas. Não existe, metáfora, né? Não existe... Não, ele diz do livro inteiro, né? Isso aqui não é um conto de fadas. Isso aqui não é... A gente não vai ter uma moral da história. Eu contei uma história. Como essa história vai ser lida, vai a depender de quem estiver lendo essa história. Então, assim, ele deixa muito claro, né? Quero pegar um pedacinho do que ele fala a respeito das idades, né? Então, aqui. Devo lembrar... Oi? Vai, Nelson. Vai, Nelson. Vamos lá. Devo lembrar ao leitor que na Inglaterra, com a aprovação da Lei da Criança e do Jovem em 1933, o termo menina é definido como criança acima de 8, mas com menos de 14. Depois dos 14 aos 17, a definição formal é jovem. Em Massachusetts, nos Estados Unidos, por outro lado, uma criança desencaminhada é tecnicamente aquela que tem entre 7 e 17 anos de idade, e que, além disso, costuma privar com pessoas viciosas ou imorais. Hugh, polêmico escritor da época em que reinava Jaime I, provou que Raabe já era uma prostituta aos 10 anos de idade.
Então ele faz esse jogo o tempo inteiro. Ele fala, olha, a sociedade diz que é isso, isso, isso. Mas aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, por exemplo, o rei Akhenaton e a rainha Nefertiti. Ele vai fazer a mesma coisa. Então ele sempre vai dar um jeito... Ele dá uma justificada de justificar, exato. Mas o que eu quero... O trecho que eu quero pegar é esse aqui, que eu acho que é o mais pesado deles. Deixa eu só tirar uma dúvida. Isso é o autor? O autor ou o personagem? Aqui é a personagem, que é personagem narrador. Olha aí. Ele a gente tá falando do livro. Isso, do livro. Do livro. Do livro? Isso, nós estamos na parte do livro, beleza. Do livro. Sim, sim. Ele é um personagem narrador, né? Isso. Então ele vai falar aqui em primeira pessoa mesmo. E assim, existe uma complexidade quando a gente tem personagens narradores, porque sempre a pessoa vai olhar esse narrador como sendo o autor. E nesse caso aqui não é. Uhum. Vai entrar na mesma história lá do Bentinho e da Capitu. Não é um Machado, né? Mesmo sendo em primeira pessoa. É o Bentinho, mas que tá escrevendo ali em primeira pessoa, né? No caso aqui, o Humbertinho. É o Humbertinho que tá falando essas belezinhas aqui, né? Ou o Brás Cubas também, né? O Brás Cubas. E o problema do Brás Cubas, depois de um tempo, é que quando o Machado morre, as pessoas atribuem as falas do Brás Cubas ao Machado. Uhum. Então é muito louco, né? Porque a estilística do Machado é muito forte. Então acabam tomando o narrador pelo autor, né? Bom, vamos lá. Vocês sentiram que vai ter Eu vou botar a trilha do Psicose aqui no fundo pra gente já amenizar o clima aqui. Vai lá. Não, vamos lá. Ocorreu-me, por exemplo, vislumbrar da minha sacada uma janela acesa do outro lado da rua que me pareceu uma ninfeta no ato de despir-se à frente de um providencial espelho. Assim isolada, assim remota, essa visão adquiriu um encanto especialmente agudo, que me fez sair a toda velocidade em busca de gratificação solitária. Mas abruptamente, demoniacamente, o tenro relance de nudez que me despertara tanta adoração transformou-se no repulsivo braço nu de um homem de roupa de baixo, lendo seu jornal à luz de um abajur, junto à janela aberta numa noite quente, úmida e inútil de verão. Pulando corda, jogando amarelinha, a velha senhora de negro que se sentou a meu lado em meu banco, o cavalete onde me torturavam minhas alegrias, uma ninfeta tateava abaixo de mim, atrás de bola de gude perdida, e me perguntou se eu estava com dor de estômago, a megera insolente. Ah, deixe-me em paz no meu parque pubescente, meu jardim de musgos, deixem-nas brincar à minha volta para sempre, não cresçam jamais. Eu não sei o que dizer. Eu vou entrar então eu só vou dizer o seguinte: escreve bem pra caralho. É isso. Vai tomar no cu. Esse é o problema. Isso. Então, a grande problemática do livro é que você fica encantado com a escrita e o cara tá falando, e foi o que eu disse. Aqui, o cara foi se aliviar. E ele fala assim, uma gratificação solitária. Excelente. Não existe. Assim, o que ele vai ter aqui é alguma coisa fisiológica no sentido mais... como é que eu vou dizer? Num sentido mais do corpo, né? Da coisa dos fluidos e tal. Mas fora isso, ele não é pornográfico. Esse livro saiu em Paris por uma editora que publicava pornografia pela primeira vez. E lá em Paris, lá na França e em todos os lugares que chegou, eles foram
proibidos. Ele foi proibido, porque é um grande tabu tudo isso que ele tá falando. Porque, na verdade, ele tá dizendo assim, sim, o meu interesse é por meninas, tanto que tem uma parte, antes dele chegar nos Estados Unidos e conhecer Lolita, que ele pega uma menina que é assim, é uma prostituta, a prostituta percebe, porque ele fala assim, ele começa a oferecer lá, ela começa a oferecer, e ele, não sei o que, e ela percebe e ela dá uma menina de 12 anos pro cara, entendeu? Então assim... então peraí, no livro então, sim, a história começa, o cara não começa igual no filme, ele chegando lá na casa. Não, ele tem toda uma vida pregressa, ele é casado, ele se divorcia da esposa, olha aí. Tanto que ele fala assim, que ele vê as meninas e que a esposa é só pra se aliviar. Do tipo, ele vê as meninas, mas o sexo que ele faz com a esposa dele, que é uma mulher adulta, é só pra ele se aliviar. E aí ele só acaba se divorciando dessa mulher porque ela o trai, que ela fala assim, eu não aguento, eu não tenho nenhum tipo de conexão com esse homem. Aí ela acaba tendo um caso com outro cara e ela fala assim, eu tô te largando porque eu não quero mais ficar com você, quero ficar com esse cara. E aí é nesse momento que ele vai para os Estados Unidos. Também existe isso, ele também é um covarde nesse sentido, né? E aí quando ele vai para os Estados Unidos é que a coisa pega mais, porque ele não só acontece aquela cena, exatamente aquela cena que a mãe morre, como vocês falaram, né? Que depois a gente, como o Plínio falou, mas depois daquilo eles vão para aquele hotel, que é uma cena bastante complexa, que a Lolita tá tirando o sapato, tem essa coisa do pé muito forte, né? Enfim. Ali ele droga ela e a estupra. Ela fica doente e aí ele coloca ela no hospital e ele também fica doente. E quando ele chega no hospital e ela tem alta, ela fugiu com o Quincy, com o Peter Sellers. Então, mas é porque ela fica doente e ela não tá aguentando o cara, porque o cara tá sufocando ela. E aí, mesmo assim, ele volta porque ele volta a pegá-la e tudo mais. E assim, e piora, mas piora muito. Então, assim, ela sofre com esse homem, e aí, qual que é a justificativa que ele dá? Ela já tinha tido uma relação sexual. Qual que é a problemática disso, né, antes dele? O que ele tá dizendo? Não importa, porque ela já teve, mas a dela foi consentida, com ele não. Foi um estupro, de fato. Então, assim... Esse livro, acho que para uma mulher, ele é muito complicado de ser lido. Porque ele toca em algumas pautas, em alguns assuntos que o pessoal fala assim, é tabu, a pedofilia é tabu. Não é que é tabu, é que tá todo aí pra todo mundo ver e ninguém fala. Por isso que eu brinquei no começo que é pedofilia que chama, porque a gente tem que começar a dar os nomes das coisas. Sim. Né? Eu acho que a gente tá numa fase que todo mundo fica assim, não sei, não, gente, a gente tem que dar um nome pras coisas, porque se a gente começa a não dar nomes, fica tudo difuso, fica tudo borrado, e aí as pessoas não sabem do que elas estão falando, e aí fica nessa sensação do tipo, será que é? Será que não é? E não, nesse caso aqui no livro, eu poderia citar para vocês N outros trechos aqui. Eu fiz só pra gente... só para vocês entenderem, eu fiz aqui em tópicos mesmo o que acontece, tá? Então, assim, só pra gente entender o enredo, o encadeamento do livro. Então, o Humbert conta sobre a infância lá e o primeiro casamento. Aí ele encontra a Lolita, ele vê, né? Ele tem esse vislumbre da Lolita. Aí ele casa com a mãe da Lolita. Aí a mãe morre. Ele sequestra a Lolita do acampamento, ele vai lá, ela vai pro acampamento, ele sequestra ela, ele estupra ela no Hotel Encantado lá, enfim, e aí que tá, por que é tão importante essa parte do hotel, né, e do nome do hotel? Porque quando ela vai montar quando ela tá fazendo a peça, porque o Quincy aqui, ele não é um roteirista de cinema, ele é um dramaturgo. E aí, o nome da peça que é dado é o nome do hotel que eles ficaram. E ele fica desesperado. Ele fala, ela vai contar tudo o que aconteceu lá.
Então ele sabe que ele tá fazendo alguma coisa errada, entende? Não é... Enfim. Aí eles moram lá, ele leva pra outro lugar. Então, assim, é um grande road movie, assim, né? Se fosse um road book, digamos assim, né? Nos Estados Unidos. E aí a Lolita foge, aí ele procura, né? Ele tenta falar com ela, e aí o Hubert mata o Quincy, e depois ele é capturado pela polícia e comete homicídio. Mas, assim, percebam que, diferente do filme, porque o filme ele começa em média res ali, se a gente fosse usar um termo, assim, ele começa já com toda a vida, a gente não sabe nada a respeito desse homem, e a gente também não vai saber nada do que vai acontecer com ele depois. Então a gente só tem ali a meiuca da história, né? Tchá, tchá, tchá. Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo. Você pode enviar para Portal Refil, portalrefil@gmail.com. Eu tava conversando isso com a minha noiva, que é psicóloga e tal, e ela falou que pedofilia é um transtorno psiquiátrico mental, tá? Ele é das parafilias ali, que são os comportamentos sexuais. Não vou falar diferentes, mas porque, né? Aí estamos falando de casos de distúrbios, né? Transtorno psiquiátrico, o nome correto. E existem outros, a gente está falando bastante de pedofilia aqui, mas dentro dessas parafilias, eles são os transtornos onde uma pessoa, um adulto, né, um adolescente mais velho também pode se encaixar aqui, ele sente uma atração sexual primária ou exclusiva, e aí vai dependendo dos casos, né, tem caso que vai de bebê até ali o pessoal pós-puberdade. Né? E aí tem o que a gente tá falando aqui especificamente, não é nem a pedofilia, é ebefilia. Isso, os gregos classificavam assim, que tem o Efebo, né, e tem a Hebe. Hebe é uma deusa grega, né, podem fazer a piada agora, da juventude. Não, do SBT, né? A deusa do SBT. Exatamente. E aí, e é classificado assim porque são o foco da atenção desses indivíduos são crianças púberes ou recém-púberes, encaixam-se ali entre os 11 e os 14 anos. E aí, o nome do programa não é Lolita, é Gracinha, né? É Gracinha. E aí, eu acho que essa é a minha primeira crítica ao filme. Porque, sendo isso, o protagonista, ele nunca olharia pra Lolita. O biotipo da atriz que faz a Lolita, ela já tem seios. Mesmo ela sendo jovem, ela já tem seios. Não é isso que ele quer. Ele não quer uma mulher. Ele quer... Porque pra ele... Porque o que é a ninfeta? A ninfeta é uma ninfa que tem dentro de si um calor feminino, mas que não o externa, porque ela ainda tem o corpo infantil. Então, no caso dele, por exemplo, e aí eu acho que é a primeira coisa que eu entendo que não daria pra colocar uma menina de 12 anos num filme desse. Tanto que a atriz... Meu Deus, por favor, nunca façam isso. Então, por favor. Pronto, concordo com você também, Bruno. Mas aí é que tá. Quando você coloca uma moça, porque ela já era uma, né, mesmo sendo... A atriz tinha 16 anos quando ela tinha 14 anos. 14, desculpa. Ela tinha 14. Quando filmou, ela tinha 14, quando lançou, já tinha 16. Ela não pôde ver o filme na estreia. Porque o filme não era pra classificação indicativa dela. Graças a Deus alguém falou, gente, não dá, né? Não dá. Mas o que eu acho é que, mesmo podendo ser uma atriz da idade dela, mas que tivesse traços mais infantis. Pra passar de fato... O do livro.
o do livro. Assim, de novo. Mas eles mudaram, né, do livro pro filme. Mudaram, né? No livro, mudaram. ela tem 12 anos e no filme ela tem 14. Tem 14. Mas aí que tá, amigos. Então, olha só. Existe uma parada que é difícil, porque é o seguinte. Eu tô fazendo um filme que é sobre uma história de um cara que se apaixona por uma menina de 12 anos. Uhum. E aí eu boto uma menina de 14 anos que tem peitos de mulher, que tem formas de mulher, e aí o que eu tô fazendo? Tá sexualizando a menina. Sexualizando. Exatamente. Que ele faz bastante. É né? isso, entendeu? Isso. Aquela cena do bambolê, pra mim, aquela cena do bambolê, eu quero morrer de catapora. Por isso que a gente tá tentando abordar o tema de uma forma mais correta possível, né? Que esse é o grande problema desse programa. O próprio diretor, o próprio Kubrick ali, toma decisões de tomada de filme, de enquadramento e de direção mesmo. Fala, você vai estar de biquíni, vai estar deitado aqui na toalha, vai estar de chapéu, de óculos, só faltou botar um cigarrinho na boca da menina e sensualiza aí que eu vou te filmar. Que é, aí, estudando as pessoas com esses transtornos, as desculpas que as pessoas vão criando pra si mesma pra justificar seus atos. Por exemplo, tem a diferença, a pessoa já chegou na maioridade, 18 anos, e tem cara de novinha, cocotinha, como diria nosso querido amigo Miotti. Sim, você poderia ter pego uma atriz mais velha com biotipo de... que nem fazem todos os filmes, né? Os adolescentes são atores de 30 anos com pais de atores de 40 anos. Nesse mesmo esquema, dava pra fazer assim. Não tô justificando o que ele fez. O que eu tô dizendo aqui é diferente, porque na história é pra ser uma criança. É pra ter cara de criança. E aí pegou uma pessoa que já tá... E aí pegou uma pessoa que já tá com cara de mulher. Entendeu? E mesmo assim... Um jeitão de mulher. Tem aquela coisa, e agora eu espero que vocês não me odeiem, mas o que acontece? Sempre existe essa coisa do eu não aguentei porque ela me seduziu, mesmo que for uma criança de 14 anos. Porra, você é um adulto responsável de 40 anos, entende? Tipo, eu não... Pra mim, teoria, na minha cabeça... Era pra ser. Eu não consigo entender... Sabe? Eu não consigo. Não, porque... E aí, por isso que eu digo essa coisa da ninfeta, porque é isso, é essa mulher, criança, que consegue seduzir. E isso é dito até hoje. Eu vi, nos casos que a gente vê por aí, falar na imprensa, do sujeito ter a capacidade de virar na cara do delegado e falar assim, mas é porque ela me seduziu e a menina tinha 9 anos. Tipo... Então, pra mim, é muito complexo. Assim, sabe o pior? Eu vi outro dia aí tem mais de 10 anos, o caso de um cara que foi preso porque ele estava abusando, não sei se era da cadela ou da gata da família. Meu Deus, pai. Abusando. E aí, na cara do delegado, ele falou, não, mas é porque o animal se oferecia pra mim todo dia. Então, eu acho que esse ponto de vista, como o livro e o filme são contados pela cabeça doentia da pessoa... É isso. Não misture os dois. Fale do livro. Tudo bem, mas aí eu tô falando um pouquinho do filme também. Você vê a Lolita deitada, toda fazendo pose e tal, e não sei o quê. Pode ser a forma como o cara viu, e não é realidade, mas o próprio... diretor falha em não ter o contraponto. Vamos que lá, realmente aconteceu. Mesmo que fosse, tá? Mesmo que fosse aquela cena daquela menina que tá lá no filme, fazendo caras e bocas pro rapaz, pro velho de 40 anos. Não. 53. Assim, existe um adulto responsável ali. O adulto responsável é ele, entende? É essa a minha questão aqui nessa situação. Né? Gente, rapidão, só preciso falar um negócio aqui. Pois não. A gente tem que dar sequência. A gente tem que jogar as mãos para o céu, na verdade, e agradecer
que a gente não resolveu fazer sobre a versão de 1997, tá? Deus me livre, com o Jeremy Irons. Puta merda. Porque nesse filme, aí sim é que a parada vai pro Proposta Indecente, sacou? Ela vai... inclusive, o diretor da porra do filme é o Adrian Lyne, que é o irresponsável, ou responsável por 9 Meia Semanas de Amor, Atração Fatal, Proposta Indecente e Infidelidade. Você entendeu por que ele foi escolhido? 9 Semanas e Meia de Amor é maravilhoso, cara. Mas são dois adultos responsáveis. Acho ótimo. Sim, mas aí, quando a gente entrar no filme aqui, eu dou minha opinião. A melhor fase do Mickey Herc, inclusive. Lindo. Tá ótimo. 9 Semanas de Amor é excelente. Tá Atração ótimo. Fatal é ótimo. Tá ótimo. É isso. Agora, Proposta Lolita, Indecente também. Agora o Lolita tá errado, né, gente? Tá errado. O Proposta Indecente, eu sempre tive uma eu fazia uma brincadeira, inclusive. Eu falava assim, 1 bilhão, aonde que eu vou arrumar? Porque se o Robert Redford tá pedindo isso, onde que eu vou arrumar isso pra dar pra esse homem, né? Porque é possível, entendeu? Eu sempre tinha essa... Agora, Lolita não tem condições, gente. Sinceramente, não tem. O que eu tava falando é exatamente isso. Como ele tá sendo... Concordo completamente com você. O responsável é o adulto. Mas aí a gente tá falando de um filme que é contado em partes, o livro contado principalmente em partes pela mente deturpada do cara. Então o que ele vê e o que ele absorve, o que ele interpreta, passa pelo filtro da parafilia dele, passa pelo filtro do, não, aquele gato ali tá a fim de dar pra mim, eu vou comer o gato, entendeu? Porque esse é o esquema. Então, eu acho que no filme ficou meio... que uma falha grande aí do Kubrick, me desculpe, mas o Kubrick falha, exatamente dele não representar o que realmente aconteceu, porque, cara... Como não? Caralho, eu vou ter um infarto aqui, bicho. Fale aí, então. Pelo amor de Deus, velho. Não, eu tô esperando vocês terminarem esse simpósio da pedofilia que vocês fizeram aqui. Não, é porque tá no livro. E aí, cara, eu tô aqui me corroendo eu já tô no filme, aqui artisticamente. Eu não li o livro. Por isso que eu falei, não mistura não, bicho, porque é outra pegada. O Kubrick não errou, ele acertou cirurgicamente, porque não é a mesma coisa. Ele botou em outro lugar completamente diferente que tá vindo. Por exemplo, de tudo que a Andrea leu sobre a história no livro, isso não ficou demonstrado em nenhum momento na história, assim, do coisa, sabe? Tipo, no filme. Em nenhum momento. Tanto que eu coloquei aqui, eu quero que... Aqui, eu boto meu cu na mesa no momento aqui. Pelo menos eu vi dublado, tá? Se tá no legendado aparecer aí, a gente... É uma condição que não vale, tá? Eu boto meu cu na mesa aqui... que me mostra onde foi que ele comeu essa menina. Não. Onde foi que eles tiveram uma experiência sexual ali qualquer que envolvesse esse tipo de coisa. Tem. Em alguns momentos. O primeiro... Não. Não tem. Então, mas aí o que você tá me dizendo, o que eu tô entendendo é que isso só vai acontecer, de fato, se eles forem às vias de fato. Se for a câmera pra lareira. Não é... Não necessariamente. Necessariamente. O grande lance aqui é o seguinte, Andréia. Direto ou indiretamente, a coisa... existe, como o Brunão falou aqui, só é crime quando é pego. Eu vou além nesse caso. Se não há consumação de fato, eu não tô falando que ele não tem ali uma alteração que precisa ser atenção, né? Tanto que várias vezes na cena, a galera coloca... Olha só, amigo, os vizinhos estão comentando a sua relação com sua filha. Estão comentando, não sei o que, papapá e tererê. O primeiro ponto aqui que eu quero levar é que a Lolita aqui, ela não... Quando traz não como uma criança, mas como uma inocência, até pega uma frase que foi dita pela Andréia numa referência do livro, que é do Velho e do Novo Mundo, ela traz uma rebeldia juvenil dos anos 60, que é uma ousadia, essa descoberta, inclusive, da liberdade sexual, tanto que ela quer ir pras festas nas loucuras da menina. A amiga dela some no meio da madrugada, depois da balada, e ela fala assim, eu não quero nem falar o que minha amiga fez. Eu posso contar pra você? Não, você vai dar com a língua nos dentes, eu não vou falar não. Tipo, a amiga dela já tava tocando terror por aí. Então, assim, tipo, ela mostra que é uma juventude ousada. Quando você fala dessa seduzência, que é juvenil da época. Mas aí, calma. E ele é seduzido por isso. Só que ele se coloca numa posição de paspalho. Ele lambe essa menina o tempo inteiro, corre atrás dela, faz por tudo por ela, mas em nenhum momento
ele, tipo assim, mostra, em nenhum momento existe, inclusive da parte dela, a própria insinuação, ele nem a toca de maneira indecente que seja, né? A parte do bambolê, realmente, ele fica ali, a parte do bambolê eu acho legal nesse sentido, que já que a gente comentou, porque ao mesmo tempo você vê uma tara, não é uma tara, você vê um desejo no olhar, ao mesmo tempo que você vê um cara embasbacado, ele tipo assim, ele não tem atitude, você não vê aquela coisa do tipo, porra, isso aqui, aquela cara meio... Eu ia falar um colega, mas ia soar muito errado aqui. Daquela cara de, isso aqui... diga. Deixa eu falar só uma coisa. Eu acho que isso acontece porque o Kubrick, ele, obviamente, que é um cara muito inteligente, sim. Ele quando mostra ela, pelo menos eu percebi dessa forma, posso estar errado, pelo amor de Deus, não me achem que eu sou dono da verdade. A menina, ela, em momento algum no filme, está com a intenção de seduzir o Humberto. Para caralho! Como ela não? Está? Eu não consegui perceber isso. Tem algumas cenas que ela dá uma jogadinha de asa. Isso aí eu não Por que eu falei que eu chamei ela de narcisistinha do caralho? Porque ela vai o tempo inteiro, joga com ele, puxa de volta, empurra ele pra fora e grita e joga de volta. Na cena do hotel mesmo, ela fala pra ele dormir na cama com ele. Ela é uma adolescente. Ela vai fazer isso com a porta, ela vai fazer isso com a árvore, ela vai fazer isso com todo mundo. Novo, a gente concorda nesse ponto. O que eu vou dizer é... Ele é o adulto. Ele é o adulto responsável nessa relação. Concordamos. Então, assim, a minha problemática é essa. Se ela se insinuou, se ela tem 14 anos no filme. Até aí, não tem problema. Sim, é uma adolescente a minha questão de novo, né? Ela podia, de fato, tê-lo ali, mas assim... Mas não justifica. É isso. Tamo contigo, relaxa, tamo contigo. A gente tá discutindo se o filme mostrou isso ou não. E eu não vou pro livro, porque o livro aqui é outra coisa, eu já entendi. Agora, no filme... Eu não sei se eu percebi no filme, ele transforma toda essa energia, essa atração que ele sente por ela, por um zelo até... Aqui eu vou até colocar como um zelo doentio. Que é tipo assim, eu não quero amigos perto, eu não quero não sei o quê... Ele é obcecado. Ele é obcecado. Mas, por outro lado, é um endeusamento que ele também não toca nela. E isso ficou claro nos dois pontos. Mas agora eu tenho que falar uma coisa aqui. Pera aí. Plínio, seu cu é meu. Por quê? Você botou na mesa. E aí eu vou lá pro final do filme, aonde o Hubert vai levar a grana pra dar pra Lolita. Pouco antes dele sair pra matar o cara... Que ele vai lá levar uma grana e ele chega pra ela e ela fala assim, não, porque o meu marido tá lá fora, tá não sei o quê. E a primeira coisa que ele pergunta pra ela é o seguinte, ele sabe da gente? E ela fala assim, não, pra ele você é apenas meu padrasto. Sim, mas de qualquer maneira, no meio do filme, calma. Aí ela já falou que já rolou coisa, já foi, já voltou, já é isso e aquilo. Não, porque assim, no meio do filme também acontece uma cena... Onde ele pergunta pra ela alguma coisa no mesmo sentido de, que tá falando que não sei o que, ela, não, é claro que não, mas entre a gente é só isso aqui. Então, tipo assim, saber, eles tinham uma história controversa ali, uma história complexa, isso é um fato. Isso assim, a gente não... Tanto que é o Não Morde a Sopra, eu acho que é uma relação tóxica de ambos no filme, tá? Dos dois. Eu acho que era isso que o Kubrick queria falar, sobre essa seduzência juvenil, às vezes, de tirar a vantagem de um otário e ao mesmo tempo de um cara querendo ser jovão, querendo se envolver com uma jovenzinha e paspalho que fica, acaba também não tendo uma atitude, porque ele não tem atitude no filme, isso mostra o tempo inteiro. O mais próximo da atitude que ele tem é no final, quando ele puxa ela, que já é mãe, que já tá ali grávida, já casada, então já não se classifica mais nesse universo da menor. E ele coloca, então assim, em todo o tempo, a história deles, assim, desse cuidado, dessa exigência, desse não sei o quê, mas não há essa... nem da parte dela, nem mesmo dela colocar essa parte de houve um toque, uma insinuação, o mais perto de toque, inclusive, um toque mais ousado, por assim dizer, que eu posso estar errado, é ele deitado, mexendo nos pés dela ali, fazendo as unhas. Porque nem no corpo dela, sequer assim, não tem uma cena dele a ver de lingerie, a não ser o de biquíni no começo da história, que ela tá tomando sol, né, que dá aquela ideia do sol. Então assim, em todo o tempo, gira sim em torno dessa atmosfera do cara que tem hebefilia,
hebrofilia, enfim, gira assim em cima desse cara que olha pra essa jovem e fica seduzido por essa juventude, por essa ousadia juvenil. Mas por outro lado, mostra o lado dela também, em cima dessa coisa de eu vou tirar vantagem em cima desse cara que tá querendo histórias comigo. Então eu acho que o filme vai pra esse lugar, que não é a história do livro. Então eu não acho que ele errou, porque eu não entendo que a ideia do Kubrick não é besta e não é criança. Ele não falou assim, eu vou reproduzir essa história aqui porque eu acho que... Não. Eu vou ressignificar isso aqui e como foi dito. Cada um vai olhar um lado da história e vai pensar se defende ou não o cara. E nesse caso aqui, ele resolveu mostrar uma versão do cara e uma versão da Lolita e uma versão de todo mundo ali, onde esse crime não acontece, mas existe uma obsessão. Eu acho que a palavra é obsessão. Então, a gente não pode nunca esquecer que o filme é de 1962. Sim. Um filme de 1962 existia na época uma outra mentalidade, existia censura, inclusive os censores não iam permitir nada próximo de uma sugestão de pedofilia. Aquela época que os casais dormiam em cama separada nas novelas, nas séries de TV. Na televisão, séries de TV. Exatamente. A Lucy e o marido dela. Os Flintstones também, né? Isso, exatamente. A gente tem que levar que tem em consideração isso também. Mas peraí, deixa eu só terminar. Vai lá. Então, a Lolita teve que ter aumentado a idade dela de 14 anos no filme, não foi porque o Kubrick achou que ia pegar mal, não. É porque ia pegar mal mesmo, entendeu? Porque não iam permitir que fosse. Ou porque ele queria outra coisa, gente. Não iam permitir. Censura naquela época era diferente do que é nos anos 70, do que é nos anos 80, Sim. do que é nos anos 90, do que é hoje, entendeu? Inclusive, o próprio Kubrick, depois, em entrevista, falou que se ele tivesse entendido realmente a implicação moral do que significava a história, ele não teria tocado o projeto pra frente. Ele falou isso. Que papinho, né? Um papinho. Mas a merda depois fala, foi mal, tava doidão, não sabia que ia dar isso tudo. Não, você acha que o Kubrick leu aquele livro e ele não entendeu? Eu não sei nem se ele contar, leu, né? Sem contar o seguinte, né? Durante todo o filme ali, depois que a mãe morre, o Quilt fica ligando, passando os trote pro Hubert e falando, eu sei o que você fez com ela, eu sei do seu relacionamento com a sua filha, e isso aí tá errado, eu sou da polícia, tá, não sei o que, tudo, e o cara vai pirando porque ele acha que tem alguém, e realmente tem, mas não é alguém da polícia, é o cara que na verdade quer tomar o lugar dele. Sim. Agora o Quilt fez. O Quilt fez. Aqui o Quilt fez, certeza, mas o Quilt, pra ele chegar e fazer o que ele fez, ele jogou tudo que o professor Hubert tinha feito de volta pra ele. Eu sei que você tá pegando a menina, eu sei que você tá muito afeicionado, você tá dando uns pega nele, e aí o cara fica puto e foge. Quem não tem culpa em cartório, não foge. Não sei. Não foge, velho. Eu tenho certeza. Baconzito, nesse caso... Ele não mostra, fica bem dúbio, mas se você respirar um pouquinho nos diálogos ali, você fala, rolou bonito, rolou bastante. Eu vou jogar um e se aqui antes e deixar passar pra Andréa. E se Kubrick tiver na projeção do filme invertido as personas? Tudo que é o narrador colocado no livro, ele joga nas costas do Quilt. E o Salvador, entre aspas, ele jogou como se fosse na persona do Ram. Tipo assim, porque no Ram, de novo, pro filme, tudo que eu assisti, não mostra. Mas no Quilt, a gente vê que acontece, a gente percebe, é citado que acontece em situações. Então como se tivesse jogado pro plano de fundo. André, desculpa. Eu vou citar um sujeito que hoje em dia ele é visto como pedófilo e na época ele não era visto. Ele se chama Lewis Carroll. Lewis Carroll, ele era um que a gente chama de pedófilo passivo. O que ele faz? Ele nunca tocou numa criança, mas ele tinha fotos da menina Alice, ele adorava aquela menina Alice, até o momento que a menina Alice virou a mulher Alice e ele não quis mais. Quando eu olho para a personagem desse filme, eu vejo Lewis Carroll. Eu vejo esse pedófilo passivo.
Então, que eu ia falar. Ele ainda é o pedófilo, entendeu? Tipo, pra mim é muito claro. Pela forma como ele se comporta, inclusive na hora que ele vê a menina. Ele não ia ficar ali. Ele não tava querendo... Ele só fica por conta da menina. É muito importante. Essa parafilia, ela não necessariamente termina com o ato sexual, tá? Pode ser exatamente aquele caso que a Andrea falou aqui. Os caras podem ter um monte de imagens e de vídeo, etc e tal, onde eles não fazem nada, mas eles se excitam e se masturbam, não sei, em cima daquilo ali. Então ele não pode não ter encostado na menina, ter feito nada com a menina, mas que ele ficava o tempo inteiro ali olhando, vendo ela tomar banho, vendo ela fazer as coisas, isso e aquilo, e fica... Vendo eu tomar banho, também não tem essa referência. Agora, a parte das imagens, sim. De ficar vendo ela tomar banho de piscina, ela de biquíni, isso, aquilo outro, tá, não sei o que, e ficar o tempo inteiro cerceando que ninguém pode encostar, tomar ela de mim, isso aí ficou claro no filme. O Stanley Kubrick, ele estava muito preocupado com essa questão da censura, né? Porque naquela época, para poder passar no cinema, tinha que passar pela censura. Uhum. Assim, além de passar pela censura... Liga das Senhoras Católicas. E pela Liga das Senhoras Virgens do Passa Quatro. Então, o que aconteceu? Ele falou com o chefe do British Board de censores, né, dos filmes, foi conversar com o cara, me dar um conselho aí de como é que eu faço para vencer os problemas de censura do livro. E o cara falou, olha, faz como se fosse um clima de tragédia grega. É por isso que ele mete aquele negócio do cara indo matar o outro e ele dá o foco no começo e no fim disso. Né? E é por isso que ele, apesar de ser o cara maldito que queria comer a menina, pode até que não tenha conseguido, né? Mas ele tava lá e aquele negócio, aquela obsessão, aquela coisa toda, no final, em teoria, ele é o herói, entre aspas, pelo amor de Deus, porque ele vai lá e mata o cara que ele abusou, que estragou ela, que, né, entendeu? Quer ver uma parte que pra mim foi muito esquisito? Quando chega no hotel, que tá lá cheio de soldado e precisa de uma cama e tudo mais, ele ficou naquela porra. Ele ainda pensa, ele fala, porra, eu vou dormir aquela... Ah, chegou o colchãozinho, né? Chegou. Ah, então boa noite. Deita no meio da cama e ele fica, caralho, velho. Ela até agora tava, não, tudo bem e tal. Porra, não, beleza. E vai lá pro colchãozinho dele, beleza. Quando ele chega nesse hotel, antes de deitar, que ele tava esperando o colchão, ele foi lá pra fora pitar o cigarrinho dele. E aí ele encontra com o Kilt lá fora. Isso. Eu não sei, eu não contei, mas ele falou tantas vezes normal. Não, como pessoas normais, porque nós somos normais, né? Porque aqui não é normal. Eu vi você com a sua filha normal, que você é normal, eu sou normal. Todo mundo aqui é normal, né? Eu já tava assim, filhão, se você falar normal, mais uma vez eu vou acreditar que você não é normal. Não tá normal. E você tá querendo fingir alguma coisa, que eu não tô entendendo esse teu rolê, não. Porque alguém tão normal não precisa repetir tantas vezes que é normal. Então, assim, e até quando começa, assim, que vai atrás, você fala, caralho, por que ele matou o bêbado que tá escondido ali atrás? E o cara todo... E o cara mostra um tom de perturbação. É por isso que eu falei, será que o Kubrick não trocou ali as personas do livro pra deixar pra segundo plano o pedófilo, né, jogando pra segundo plano e deixando em primeiro plano alguém que fosse um benfeitor? Então é o seguinte, existe o Quilt no livro? Aí, André, só é contigo. Tem, ele é um dramaturgo. É ele que, na verdade, existe, e só que ele é exatamente a mesma coisa. Ele faz a peça no teatro... Ele faz o teatro, é praticamente a mesma coisa, tanto que ele assassina ele no fim do livro, né? Então, assim, é a mesma coisa. Ainda sobre esse negócio de como que o Kubrick abordou o filme e tal, a gente tem que lembrar que nessa época tinha aquele... Lembra? A gente já falou disso há um tempo atrás, o Código Reis. Sim. A gente falou um pouco disso. Tinha um código de produção que dizia o que pode ter e o que não pode ter no filme. Né? Então, quando o Kubrick montou o filme pela primeira vez, bateu lá no Código Reis e falou, isso aqui não pode ter, isso aqui não pode ter, isso aqui não pode ter, isso aqui não pode ter. Tanto foi que isso atrasou o lançamento do filme por vários meses, que o Kubrick teve que reeditar a porcaria do filme. Anos depois, conversando lá em entrevista para Newsweek, o Kubrick disse que provavelmente não teria feito o filme se tivesse percebido com antecedência o quão difícil seria esses problemas com censura. Então, provavelmente a gente não viu muita coisa que tinha no filme. Tem muita coisa que ficou no chão ficou na sala de edição
porque o cara não pôde mostrar que o cara comeu a mulher, entendeu? Quando a gente falou lá no Livros em Cartaz sobre um bonde chamado Desejo, né, uma rua chamada Pecado, a gente fala do Código Reis, porque também tem, né, porque o Tennessee, ele trata de uma forma bastante crua no texto teatral, e no filme eles dão uma amenizada. E pensem, não sei se vocês já assistiram ao filme, mas imagine a forma não amenizada do Marlon Brando em um bonde chamado Desejo. E aí eu penso nisso, eu acho que o Kubrick em nenhum momento ele quis driblar a censura. Em nenhum momento ele quis driblar a Associação de Senhorinhas Católicas. Em nenhum momento ele quis driblar nada disso. Eu acho que até, assim como o Nelson, de alguma maneira ele quis criticar uma coisa que é fato, e aí a Andrea trouxe uma situação que, assim, pro universo da mulher, isso é uma quinta-feira. Esses abusos, eles são contínuos e cotidianos. E aí aqui eu vou pegar esse ponto, assim, tanto o abuso do cara que se faz de bonzinho, mas é pedófilo, quanto o outro que não executa isso de fato, mas transforma isso numa obsessão, tratando como cuidado, mas acaba sendo um opressor também, que silencia, que tira os direitos, e aí sim, beleza, nesse ponto realmente o Hans se mostra. Mas, de uma maneira ou de outra, existem essas coisas, só que eu não acho que ele quis silenciar, driblar essas coisas. Ele quis fazer uma crítica em cima, pegar essa história que tá ali, e não da forma como o livro foi escrito, até porque essa é uma linha de diretores e roteiristas que, tipo, se você quer ver essa versão, você lê lá, porque já tá lá. O que eu tô mostrando aqui é a minha versão e interpretação em cima disso. Então não é que eu acho que ele não leu. Ele leu e fez a adaptação que ele achava cabível de como isso deveria ser levado pro cinema e ser mostrado pro público dentro da sétima arte, que é uma outra linguagem. Eu entendo tudo isso que você tá falando. Eu também acho. Não acho. Sou leitora do Ismael Xavier. Eu sempre brinco com o Bruno. E lá no Livros e Cartaz a gente já falou que vai fazer uma camiseta com essa frase. O que é do autor, o que é do diretor, é do diretor. Porque é isso, de fato, né? Eu aqui não tô puxando sardinha ou lia o filme pelo livro. Não é isso. Que pra mim, mesmo no filme, ele continua sendo um pedófilo. Mesmo sendo um pedófilo passivo, como é o caso, por exemplo, do Lewis Carroll. Eu acho que ele fica no passivo bonitão. É porque a gente estava discutindo se ele teria realizado o ato ou não, né? Eu acho que realizar o ato ou não tira dele o diagnóstico de não, mas pedofilia não envolve, e aí eu volto lá pra definição, não envolve o abuso sexual, tá? As vias de fato. Exatamente. Pedofilia é você estar atraído por crianças. Ponto. Isso. Se você foi lá e fez ou não, aí já é outra esfera, entendeu? Se está vendo no computador em casa, continua sendo um pedófilo. Continua sendo pedofilia. Se você está consumindo material, se você está vendo pela internet ou pegando em coisa impressa, qualquer lugar assim, continua sendo pedofilia. Pedofilia não tem o pré-requisito de você abusar sexualmente de ninguém. Certo. Entendeu? Eu só acho que a gente tem que discutir aqui sobre... e aí eu acho que é uma discussão muito mais complexa. É sobre eu não sei se é essa a palavra, tá? Mas a normalização da pedofilia quando você pega o que era pra ser uma menina de 12 anos e aí você coloca uma menina de 14 que parece que tem 16. E aí tudo bem. Você tá entendendo? É a mesma coisa no de 97, que ao invés de fazer um filme como esse aqui, onde as coisas ficam implícitas, ou filmes a gente tá aqui discutindo um monte de coisa, ele mostra o cara trepando com a menina de 15. Tanto que no filme lá... No filme... pois é, complicado. No filme de 97, lá do nosso querido, maravilhoso Andrew Lane, que fez filmes maravilhosos onde são dois adultos, e a gente já discutiu isso aqui, eu não vou ficar repetindo para não ficar aparecendo, né? A pessoa que faz a Lolita é a Dominique Swain. A Dominique Swain, quando fez o filme, ela tinha 15 anos. E uma curiosidade nas cenas de sexo, ou seja, mostra que teve cenas de sexo, eu nem preciso ver... Mais de uma, né? Nem preciso ver o filme para saber que teve.
ela teve que trocar por um dublê de corpo, porque aparece o corpo da menina. Você tá entendendo? Então, assim, assim, ok, era os anos 90, tá? Beleza. Tá explicado, só aí já tá explicado, né? Era anos 90, já tá explicado, entendeu? Mas não tá justificado, e eu acho que a gente tem que questionar esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que a gente tem que questionar essa opção. Tudo bem, não dava pra mostrar 12 anos, beleza. Mas não então, precisava assim, mostrar também 15 anos. Isso, e aí você tem que imaginar que assim, e é aquilo que o próprio Kubrick falou, assim, ai meu Deus, né? Será que vale a gente glorificar isso no cinema, contar essa história no cinema? Já não é o suficiente o cara ter escrito esse livro que é tão complicado, entendeu? É uma história tão agressiva, nem agressiva, mas assim, e que só é a questão maluquice. da pedofilia. Que é uma maluquice, porque assim, ele escreve isso e pelos trechos que eu li aqui, acho que nenhum de nós tem dúvida sobre o que ele tá falando. E tem gente que lê esse livro na chave do romance. Ele se apaixonou por essa menina. Isso é uma história de amor. Eu ouvi isso. Querendo ou não, se apaixonou. Isso. Tá errado, mas se apaixonou. Entende? Tipo, não, no sentido de... Mas não é uma coisa bela. No sentido de normalizar. Uma história de amor... Uma história de amor, pra mim, é muito complexo. Eu tive que normalizar, né? Aí a gente tem que entrar num ponto muito importante, cara. Até hoje, no Brasil, a gente tem meninas de 14 anos casando com velhos, sacou? Com a anuência dos pais, com um monte de coisa acontecendo. Meninas de 14 anos casando. Talvez até antes, viu? Não. Tudo bem, mas eu tô falando assim de coisas... Sabe, com permissão de pai e o caramba 4. Meninas, cara. Indo pra casamento. Que é tipo assim, pedofilia com anuência do Estado, entendeu? Cara, sobre isso eu só vou usar uma frase. Assunto silenciado é problema alimentado. Pois é, e são coisas que a gente... Se esse livro não tivesse sido escrito e esse filme não tivesse sido feito... Ninguém tinha falado sobre isso. A gente não estava discutindo até agora, várias rodas de discussão não estavam acontecendo, várias situações não estavam sendo repensadas. Eu acho que tem que jogar mesmo no ventilador as coisas para o pessoal falar, olha como isso aqui é errado e vamos conversar sobre isso. Que foi todo o ponto, foi toda a base da gente convencer o Brunão a fazer um podcast sobre isso, pra gente exatamente falar sobre esse ponto. E falar que é errado, isso é importantíssimo. Exatamente, o Brunão falou, mas o que o povo vai achar? Eu falei, não, o povo vai achar que a gente acha que é errado, que é a base do nosso argumento é isso é errado. Mas o que eu fico pensando é que a abordagem do filme... O que acontece é que assim, e nesse ponto, se a gente for pensar em arte, né, que é o caso do livro e que eu acredito que seja o caso do filme também, apesar de eu ter muitas questões com o filme, a arte não é só aquilo que a gente acha bonito, né? Claro. Ela tem que incomodar, ela tem que cutucar em algum lugar, né? Talvez, no meu caso específico, quanto ao filme, que, de novo, eu acho que ele peca em algumas coisas que eu já falei aqui e não vou me repetir. Mas eu acho que sim, é o que o Bruno falou, essas coisas elas têm que ser ditas, de fato, né? E a arte, ela vem nesse lugar do incômodo, né? A literatura, por mais que as pessoas talvez não a vejam assim, a literatura é uma forma de arte. E ela veio para incomodar nesse sentido. Esse livro, ele é um incômodo, porque você não consegue parar de ler e você... E mesmo estando enojado, não foi o meu caso, como eu disse, eu levei muito tempo para ler esse livro, mas eu entendo as pessoas que pegam e lê de uma vez, porque ele é um livro extremamente bem escrito, é um livro belo, ele é um livro belo, apesar de tratar de uma história horrorosa, né? Então ele tem esse lugar da arte, de fato, né? Que veio para incomodar. Eu acho que é isso. Sabe o que eu acho que é o grande, grande dificuldade da gente lidar com essa obra? E não tô reclamando, tá errado, não. Eu acho que faz parte, entendeu? Mas no final faltar a informação de que o cara vai preso e se suicida e não sei o quê. Ele fala, né? Ele escreve na tela disso ali.
É mais ou menos, né? Mais ou menos, porque no final aparece ele voltando lá pra matar o cara que ele mata no começo, né? Sim, mas tipo... tem um lá no final... É dito no final que a Lolita morre no parto? Não. No livro ela morre no parto. Mas ele conta que o cara foi preso... e tal, e que cometeu suicídio na cadeia. Ele matou o cara, foi preso e cometeu suicídio na cadeia. Rola esse textinho. Louco. Tem um textinho. No livro, ele não vai para, ele não se mata. Ele morre de infarto. Ele tem um infarto. No filme mostra que ele tem um infarto uma hora lá, que ele tá discutindo com a Lolita e tal, ele passa mal, é exatamente o infarto que ele tem, né? Pelo que então, mas na cadeia ele morre por conta disso. Ele ele não se mata, mesmo porque, como eu disse, o livro em si, eu acho que é essa a grande diferença, o livro em si, ele é uma peça de defesa. A história do livro, o que ele tá fazendo ali, é se defendendo, é uma peça de defesa. É como se fosse ele escrevendo as memórias dele, agora que ele tá preso e o caramba 4, mas essas foram as minhas motivações, isso aconteceu e tal. É uma peça de defesa, exatamente. Porque e aquele esquema, né, de você tá vendo pela ótica distorcida do autor, isso, né? É o personagem não confiável, né, porque ele tá ele tá querendo se defender. Pois é, o que eu acho que é ingrato no filme é que, na história, quando você lê o livro, você tá lendo, você lê pelas letras, né, do cara, e você entende, você percebe que o cara é a Biruleibe, né, que o cara tem probleminha, e você, assim, você não vai ficar do lado do cara, entendeu? Você quer ver ele definhar na cadeia. Exato. Então, depende de como você lê. Tem gente que leu e acha que sim, que sabe, por isso que pra mim é muito modelar, é muito exemplar quando eu falo de Capitu e Bentinho. Porque é a mesma, algumas pessoas vão ter a mesma coisa, né? Traiu ou não traiu. No caso de Capitu e Bentinho, o Machado ficou na chave da dúvida mesmo. Não existe uma, né? Ele é a dúvida, não tá claro pra ninguém. Agora aqui tá claro, mas mesmo assim, dependendo da pessoa que lê e a interpretação que fizer, vai achar que o sujeito foi seduzido pela mocinha de 12 anos. Mas o que eu ia dizer era só que eu acho ingrato porque no cinema é meio diferente isso. Porque existe um estilo de você contar a história pro cinema, e normalmente o protagonista, ele é o que a gente segue como a pessoa que a gente vai querer saber a história do cara, e a gente vai, em teoria, tem que se identificar com aquele cara. E o Kubrick não ia colocar narração em off de jeito nenhum, né? Pois é. Ele coloca um pouquinho ali, mas assim, você vê que é a contragosto. Pois é, eu acho bem ingrato, assim, porque, obviamente, é um jeito diferente de contar a história de um livro. Você viu pelo próprio texto aí que André leu que é completamente diferente o jeito de se narrar a mesma história. Pelo filme a gente está acostumado a... Sentou no cinema, por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais recente, o Joker. O Joker, todo mundo sabe que o Coringa é o vilão, né? Todo mundo sabe disso. Mas quando você assiste o filme, você compra a loucura dele. Teve gente que saiu do filme do Joker falando, mas coitado, né? Precisou fazer isso aí mesmo, porque, né? Olha, o filho da puta lá do pai do Bruce Wayne. Você tá entendendo? Foi a primeira vez que eu assisti esse filme e eu achei incrível. E aí eu não tinha lido o livro, não tinha lido nada. Vamos assistir o filme pra gravar. E eu achei incrível que a forma que o Hubert, né, o Humberto aí, ele entra na vida da Lolita, digamos assim, é uma forma muito comum até hoje de pedófilos estupradores fazem, né, que são os caras que vão atrás de mulheres separadas, que tenham família, começam a ter um relacionamento com a mãe, para depois entrar para casa da mãe e aí cometer toda forma de crimes sexuais aí com os filhos e as filhas dessas mulheres, cara. Isso aí é uma coisa
muito mais comum do que a gente acha, cara. E na hora que ele chegou lá, olhou, não, tudo bem, ok, tá, não sei o que, porra, 200 por semana é caro, velho. E aí, quando ele bate o olho na Lolita, ele fala, não, eu vou ficar. Eu falei, filho de uma puta. Mas já naquele momento eu já fiquei puto com o cara. Vamos falar um pouquinho do elenco, né? Que eu acho que é interessante a gente falar. A gente sempre fala. Pelo menos o elenco principal ali, os 4 principais que eu acho mais interessante. O professor Humberto aí, Humberto, ele é feito pelo James Mason, que a gente já falou dele em outro episódio, Baconzitos. Você sabe? Você conseguiu identificar? Cara, não. Não? Ele é o Capitão Nemo do 20 Mil Léguas Submarinas. Mentira! Pois é. Eu sabia que esse cara tava meio... Tipo assim, mas eu falei, é ator padrão daquela época e tal. Nem corri atrás pra ver o que era. É ele, a gente já falou do 20 Mil Léguas Submarinas e ele faz o Capitão Nemo. Pois é, tava bem diferente de barba, né? Diferente. Ele tá no Príncipe Valente, no Nasce Uma Estrela original lá, de 1954. O melhor pra mim. Eu acho que é o melhor deles é esse. Ele tá no Intriga Internacional, do Hitchcock, faz um personagem. Ele tá no Viagem ao Centro da Terra. Cara, fez muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Fez. Aqueles autores, assim, clássicos que fazia de tudo e mais um pouco. 154 citações como ator. Só como ator. Pois é. Não é pouco, não. Não é pouco, não. A menina que faz a Lolita é a Sue Lyon, né? Fez, assim, pouca coisa expressiva. Precisa só a gente dizer que o último filme dela foi Alligator, o jacaré gigante. Nossa, velho. É o Alligator ou Alligator que a gente assistia no SBT? É esse mesmo? 1980, esse mesmo. O próprio Alligator, aquele maravilhoso que passava no esse merecia uma live. Merecia. Esse merecia. O foda de fazer live. Dá pra fazer a live. Esse merecia. Esse merecia. Pois é. Mas fez pouca, assim, coisa expressiva, né? O papel mais expressivo que ela ficou conhecida mesmo foi por Lolita mesmo. Nós temos ainda a nossa querida Shelley Winters, que faz a Charlotte, faz a mãe da Lolita. Também fez coisa pra caramba, Destino do Poseidon. Né? Pra falar Nossa, aí esse aí clássicos. É o primeiro, né? De 1972. 72, um grande clássico, né? Fez um filme chamado O Mensageiro do Diabo. Também é bem conhecido, né? Um filme assim mais clássico. Tá no Kojak. Quem lembra do Kojak, velho? Kojak, pois é. Eu lembro de reprise só. Esse aí não deu pra assistir ao vivo, não. Mas a gente não pode deixar de falar do grande Peter Sellers, velho. Peter Sellers, velho. Na hora que ele apareceu no filme, eu falei assim... Fiquei de cara. Cara, o Peter Sellers, ele foi um dos grandes atores de todos os tempos aí. Era um filha da puta master. Era muito filho da puta. Tem um filme que conta a história dele. A Vida de Peter Sellers, em português. É alguma coisa, A Vida de Peter Sellers. Quem faz ele é o Geoffrey Rush, que conta a história da vida dele. Era um filha da puta master, assim. Era muito escroto. Era um cara... assim, arrogante, sabe, assim, uma pessoa horrorosa, sabe? Não duvido, naquela época lá, velho, o próprio Jerry Lewis também, velho. Pois é, mas como ator, era um gênio, cara, era um gênio. O que ele faz, inclusive, né, foi com esse filme que o Stanley Kubrick ficou apaixonado por ele e chamou ele pra fazer o Doutor Fantástico, né? Ele tem o Inspetor Clouseau, que é sensacional. Que é como eu conheci o Peter Sellers. Era a Pantera Cor-de-Rosa passando na sessão da tarde. Também. Era isso. Exatamente. Mas ele tem outro filme que é sensacional, chama Um Convidado Bem Trapalhão. Eu lembro desse filme, cara. Esse filme é sensacional, que ele é um ator de cinema desajeitado, se trapalhão pra caramba, que do nada ele ia ser demitido e aí do nada ele é convidado pra uma festa de Hollywood. E aí o filme todo é ele na festa. Em inglês se chama The Party, né? E aí é ele totalmente deslocado nessa festa, tentando conhecer as pessoas, mas sem ter o menor tato social e o menor talento pra nada, além de ser um mega trapalhão. Cara, é tudo na comédia física.
Esse filme é sensacional, filme de 68. Se vocês gostam de comédia física, assista esse filme que é sensacional, tá? E tem o grande filme da história da carreira dele, que é o Muito Além do Jardim, que é o filme que ele venceu o Oscar de melhor ator, e ele faz um jardineiro de uma casa, de uma mansão e tal. É um filme fora de série, assim, um filme bem sério, um filme bem emotivo, dramático. Assim, um drama, dramático, isso. Muito foda esse filme também. E é isso, esses são os elencos aí, os atores e atrizes principais. Mas teve, né? um que você falou que queriam que fizesse, que eu fiquei chocada e ao mesmo tempo fiquei muito aliviada dele não ter feito. Ah, sim, o Cary Grant, né? O Cary Grant era um grande ator daquela época, dos anos 60, 50, e o papel do Humbert foi oferecido pra ele. E ele, indignado, tacou na cara do Kubrick, a porra do roteiro. Falou, essa merda, não vou fazer essa porra, esse pedófilo, caralho. Jogou e falou que não ia fazer. É isso. O homem mais bonito de Hollywood. O cara que seria o super-homem perfeito, o Clark Kent perfeito. Intriga Internacional, inclusive, que o outro também participou, ele estava lá. Sim, ele tava é o lá. principal, né? Excelente. Mas vamos falar do personagem do Quilt, do ator, né, do Peter Sellers. Porque esse cara, no livro, parece que ele tem um papel um pouco menor do que é no filme, né? No filme ele aparece várias vezes e tal. Então, na verdade, no livro, ele é a pessoa que salva, a Lolita, salva entre muitas aspas, porque ele também acaba abusando dessa moça, mas ele, quando ela vai internada, ele que atira de lá, né, pra não ficar, porque o ele já tá numa situação tão de obsessão que ele a sufoca de uma forma que, assim, não tem... o abusador, de fato. Nessa hora ele já sequestrou ela, entre aspas, já sequestrou, já estuprou, enfim... Já tá então, dando assim, volta pelos Estados Unidos com ela, fugindo teoricamente do policial que sabe o que tá acontecendo, que é o Queen... como é que é o nome dele? Não é Quincy, velho? Quilt, isso. Eu fico confundido com o nome do cachorro de uma colega minha. E aí, no livro, ele é esse dramaturgo que acaba, mas ele aparece sim, e ele também é assassinado. Pelo mesmo motivo, né? É pelo mesmo motivo. Por ter sequestrado a menina, levado ela pro México, feito de gato e sapato. No filme, a impressão que nos dá é que ele acaba... meio que entre muitas aspas, uma dor de cotovelo, né? Eu não fiz, você fez, eu vou lá e mato você. No livro, era a coisa da posse mesmo, da obsessão pela posse. É meu, você pegou algo que era meu. Você pegou meu brinquedo, né? vou te dar uma filme, a obsessão desse Quilt também por ela, já lá desde o começo, né? Lá, quando eles estão lá na festinha do ensino médio, o cara já tá de olho. Aí depois eles vão pra não sei de onde, o cara já tá, ele se disfarça de não sei o quê. Fica meio no ar, mas parece que o Quilt fez a mesma coisa que o Hubert, sacou? Ele pegou a mãe durante um tempo pra aliciar a filha, entendeu? E aí depois terminou com a mãe e foi embora por qualquer motivo, e a mãe ainda joga uma asa pra ele e tal, porque ele é o escritor famoso e não sei o que, mas ele já sabe, porque quando a mãe vai conversar com ele, ele fala assim, não, você tem uma filha, não sei o que e tal, né, eu acho que eu lembro de você tem uma filha, né, e ela fala, eu tenho uma filha, assim assado e tal, ali, então, lembrei agora de você. Tem um esquema assim. A grande questão é que o Kubrick, ele gostou tanto do Peter Sellers que ele falou, cara, vou botar esse cara mais coisa no filme. E aí falava que, improvisa aí, vai lá, improvisa aí. Aí, tipo, aquele negócio de botar os disfarces e tal, não sei o que, aquilo ali tudo foi eles construindo o papel junto, sacou? E aquela dança maluca, logo que ele aparece? Pois é. Exato, eu fiquei também. Assim, eu falei, não. É porque fica bem aquela coisa do povo de teatro. Não fica essa pecha. Exato. Não é? Exato. Essa coisa do agora veio o povo clima. do teatro. Não ficou essa coisa. O artista excêntrico, né? Tanto que ele vai dançando ali como assim, despretensioso. Eu sou fodão, eu sou incrível. A mulher com aquela cara de blasé o tempo inteiro do lado dele, a Mortícia. Muito bom.
volta assim, tipo, eu sou fodona, mas eu não falo com ninguém. Tanto que ela aparece várias vezes, dá umas olhadas assim, meio, agora eu vou amaldiçoar você. Mas não falou nada também. Aquela mortícia ali. Ela é tipo a menina lá do Plano 9 do Outro Espaço. Eu vou aparecer no filme, mas não vou falar nada. Sim. Pois é, o Stanley Kubrick filmou a maioria das cenas que o Peter Sellers aparece, ele botava 2, 3 câmeras ao mesmo tempo e falava, vai, e o ator, como ele era mais foda, improvisava e tal, na primeira tomada ele já pegava todos os ângulos que ele precisava e tal, e era espontâneo, e é isso. Então, a maioria das cenas que você vê o Peter Sellers atuando foi provavelmente a primeira vez que ele fez e já deu o Kubrick já falou, beleza, é isso aí, fecha, printa, é isso. Tanto que ele rouba a cena, né, cara? Tanto que ele rouba a cena mesmo. Inclusive o próprio ator lá, o que fez o Hubert, o James Mason, ele falou pros amigos, pô, acho que esse cara aí roubou a minha cena, velho. E ele fazia isso em todos que eram os filmes dele que ele aparecia, né? Ele rouba a cena no Pantera Cor-de-Rosa também, que o principal nem era ele, era o David Niven. E ele rouba a cena. Né? O Peter Sellers era muito foda. Quais são as cenas que vocês mais gostam pra gente encerrar aqui? Porque já estamos com quase 2 horas de gravação. Vamos começar pelo Baconzitos. Qual é a cena assim que você gostaria de dar destaque desse filme? Ai, cara. Pode ser a primeira cena que mata o pedófilo? Pode, eu gosto muito dessa cena, acho bem legal. Acho bem interessante, inclusive pelos diálogos que vão falando, né? O próprio Quilt fala, eu sou o Spartacus. É muito bom, que o outro filme do Stanley Kubrick foi Spartacus, né? E o cara se fazendo de rogado, não sei se você tá falando não, e tal, não sei o que, até a hora que ele sai correndo. Plínio. A cena do bambolê. Não, brincadeira. A cena, pra mim... Tem várias cenas que eu acho maravilhosas nesse filme, mas acho que pra mim, a cena que eu vou eternizar aqui, a deles tentando abrir a cama enquanto a menina dormia. Aquilo é tão três pateta, velho. Puta que pariu. Não, e ele tentando não acordar ela, né? Não pode fazer barulho. E o cara... Você acha que ficou bom? Não, pô. Ô, doutor, muito obrigado, viu? Ô, Macalé, fica quieto aí, Macalé. Tá fazendo barulho? Eu gostei dessa cena também, é boa. André. Essa cena da dança do Peter Sellers. Eu acho que ela apresenta a personagem, assim... Ele não precisa falar nada. Você já sabe o que é o personagem. É muito impressionante, assim. Também gosto muito dessa cena. Pra mim, a cena que ele descobre que ela morreu. Eu achei muito interessante aquilo ali. E pra mim, ele ia matar ela. Pra mim, ficou claro. Eu não entendi que ele ia desistir, não. Pra mim, ele tava ali montando a cena pra poder matar a mulher. E aí, de repente, ele descobre que ela morreu. Eu achei legal essa cena, porque ela mostra os ciúmes doentio da esposa que ele tem. Ninguém ali é perfeito, né? A esposa ali tem um ciúmes doentio gigantesco, que ela vira, inclusive, pra ele e fala assim, você é cristão? Que se você não for cristão, eu tô com a arma aqui, ó. Sacou? E o cara, não, beleza, eu sou cristão, que é isso, tá, não sei o que. A mulher pega, vai tomar um banho e fala, não, a arma tá descarregada. Ele, não, beleza, tá. Na hora que ele pega a arma e abre, cai as balas no chão, cara. É maneiro. Sacou? Aí nessa aí que ele fala assim, porra, e se eu matar ela agora? Ela tava brincando comigo, falando que a arma tava descarregada, eu fui brincar, entrei no banheiro, clique, clique e bang. E, porra, como assim? Sacou? Ela que me falou. E aí tal, e aí ele volta. Não, besteira isso, vai lá, guarda a arma, tal, não sei o que, e aí toca o telefone. Mas eu achei a construção do relacionamento também muito, muito importante. O cara chegou enganando a mãe, e a mãe depois chega num ciúmes gigantesco, que ela joga pra filha também, que com razão... Isso fica claro. O quanto ela tem uma competição, não sei se é essa palavra, mas uma competição com a filha. É competição, assim, É competição, sim. E sempre jogando a filha pra longe, porque ela não quer perder o marido, ou futuro namorado, ou qualquer outra coisa. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, me colocando no lugar dela, se eu lesse qualquer coisa no diário
do meu marido a respeito da minha filha, eu possivelmente não ia sair correndo igual uma louca. Eu ia capar o desgraçado, né? Justo. Eu pegava a arma. Mas, assim, eu também não sei... É uma dicotomia aí, né? Uma maluquice, assim. É porque existem outros momentos em que ela fala da filha com esse mesmo desdém o tempo inteiro. É sempre um defeito, independente da situação. Sim. Já desde o primeiro momento, né? Ela já trata a menina como uma agregada que tá ali escondida. Aí tanto que ele pergunta, sua empregada mora aqui? Ah, não, a moça de cor a gente só recebe 3 vezes na semana. Mas isso é mais comum do que a gente imagina, né? Assim, isso aí em termos de... eu vejo amigas e tal que acontecem assim muito perto. Eu tenho um relacionamento muito saudável com a minha mãe, sempre tive, graças a Deus. Mas eu vejo coisas, a gente vê coisas assim e é muito mais comum do que se possa imaginar, assim, né? Enfim. E é isso, filme aí de 1962, Lolita. E você, o que você acha de toda essa discussão? Hoje aqui nós falamos um tema polêmico, discutimos várias coisas, mas qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários, manda e-mail pra gente, portalrefil@gmail.com. Vamos enriquecer a discussão aí nos comentários, né? Você já assistiu o filme? Conhece o filme? Vai correr atrás? Como é um filme antigo, de repente... né? Muita gente não assistiu e a discussão tá aí. Eu acho que vale a pena correr atrás, assistir o filme ou ir atrás até do livro aí, quem sabe, né? Para os mais curiosos aí, os que gostam de uma leitura, né? E é isso, fica aí o convite a todos para que mandem comentários para a gente ler lá no CO2. Queria agradecer maravilhosa presença do André. André, fala sobre o Livros em Cartaz, por favor. Antes de falar sobre o Livros em Cartaz, falar também que todos continuamos nos amando aqui, mesmo depois desse arranca-rabo. Sim! E é claro, isso. Aqui tem espaço para todo mundo. É isso. Menos para fascista. É isso, tá? É isso, gente. Isso se chama discussão, gente. A gente conversa, põe as suas opiniões, bate e volta, vê o que funciona, o que não funciona. E na sequência, daqui a pouco a gente tá mandando meme um pro outro. É isso. Já. Daqui a pouco. Mas vamos lá, Livros em Cartaz. Muito bem. Como sempre digo quando estou aqui nós temos aqui um puxadinho aqui no Que É Isso Assim, chamado Livros em Cartaz. Eu e Dona Gabriele Dealho falamos a respeito, olha só, vejam você, de livros e adaptações de filmes. Né? Por isso que a gente brincou com o Ismael, com isso que eu brinquei com o Ismael Xavier. Porque é a nossa diretriz, é sempre pensar em como essas obras foram traduzidas e adaptadas para o cinema, né? Então, escuta a gente lá, dá um view para o Portal Refil e dá uma ouvida. Devo dizer, dou spoiler, será? Vou dar spoiler. Vamos ter, do mesmo jeito que tivemos ano passado o mês gótico, também teremos esse ano. E vocês não têm ideia do tamanho da pauta que está sendo feita. Vocês aguardem. Eu só posso dizer isso. Aguardem. É isso. Olha aí. Excelente, hein? Excelente. Olha aí, que jabá bem feito, hein? Puta merda. É isso aí. A merda, filho. Enfim, é isso. Fica aí o nosso abraço. Baconzitos e Plínio trabalham aqui, então foda-se. É isso. É que o Negrinho aparece uma vez a cada 15 dias pra gravar o programa. Mas o programa é de 15 em 15 dias, então tá certo. Tá certinho, é isso. É isso, gente. Um abraço, até mais. Falou. Falou. Tchau. É pedofilia que chama. Ixi. Eu gosto assim. Quando fala com todas as letras. E o Spotify que se vire. O
podia dizer outra frase do Nelson Rodrigues, mas eu não vou dizer. Não. Olha, eu já tô suando. Não, que revolta. É porque ela sabe qual que é a frase. É a frase do falecido Não fala, Calaveira. chega, não pode falar. Essa frase tá errada. Mas Nelsinho é super tranquilo. É super suave. Era uma pessoa de garbo e elegância. Cortinas de seda. É, presença de Anitta? Como é que é? Não, né? Ah, tá. Me lembrou muito. Mas, enfim, vamos lá. Inspiração, pô. A adolescência foi isso. Vai. 3, 2, 1. Ele não sabe nem começar o programa hoje. Hoje tá difícil. Hoje tá difícil. Não, melhor que no IMDb tá assim. Ele tem uns... Tipo assim, categorias do filme, né? Aí tem assim... Romance, né? Romance, comédia, drama e tal. Aí o Lolita tá em romance dark, tragédia, romance trágico, crime, drama, romance e teen drama. Olha só que bonito. É isso aí. Teen drama. Tá bom. Fosse fácil assim, né? Teen drama. Drama adolescente. Mas é um drama adolescente. Já citamos, inclusive, casos aqui. Em off. Então, é um drama. Um puta drama, inclusive. Um drama terrível. Tragédia talvez seja melhor, né? Mas tudo bem. Vamos lá. 3, 2, 1. Peraí que deixa eu tirar essa aguinha aqui pra fazer o barulhinho do... Vamos lá. 3, 2, 1. Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.